com... Eu fiz a chamada com um recorte do trecho no início dessa fala de hoje, que eu achei muito interessante. Mas eu quero retomar, não vou reapresentar, mas relembrar a vocês do que estava se tratando, né, na aula passada. Eu, basicamente, estava fazendo um apontamento para a função do que foi, né? Que queres de mim? Essa pergunta que, a meu ver, ela eu vou dizer que ela é o buraco negro do grafo do desejo, né? Ela evoca, né? Ela dá movimento. Eu estava fazendo essa relação com... Por que está aqui esse negócio da escola lacaniana? O... Será que é porque eu não cliquei aqui? Espera aí. Ah, pronto. Estava aí Ah, agora está. É Agora porque está você. começou a gravar e a senhora tem que aceitar. É isso. Pois é. Bom, então, estava fazendo essa relação do que foi, né? Que eu acho que é esse gancho, não é à toa que ele está como um ponto de interrogação ou como um gancho, como aquilo que pesca, um anzol, né? Tanto gancho quanto anzol, quanto ponto de interrogação, dá uma ideia disso que eu quero falar. A questão do desejo do outro, né? O que foi tem a ver com o desejo do outro. Então, retomando isso, o que eu recortei para a chamada, que eu vou tomar agora, é o seguinte: a gente, quando já estava vendo a questão do desejo do outro, a gente situou o desejo na relação com a demanda, né? O desejo é aquilo que está para além da demanda, é aquilo que resta, né, no limite da demanda. Então, se o desejo está além da demanda, há esse movimento em direção ao desejo e à demanda, porque também há uma articulação entre desejo e demanda, né? O desejo está como se fosse, é, ele é recheio da demanda, ele acompanha a demanda, e, ao mesmo tempo, ele está para além da demanda, como se fosse uma sobra, mas não é sem a demanda. Então, Tereza, esse... Tereza, me desculpe te interromper, mas eu queria fazer uma correção importante que acho que te ajuda. Primeiro, o desejo ele está para além da necessidade e para aquém da demanda. Ele está. Ele não é nem da ordem da necessidade, nem da ordem da demanda. Você lembra? O Lacan Lembro, coloca o concordo. desejo como para além da necessidade Ah, e para quem da demanda. E a outra coisa que eu acho que é importante é, você sabe que eu estou estudando italiano, né? Que vuoi é um tempo hum, verbal da segunda pessoa do singular, onde o hum. sujeito interroga. Esse vuoi, ele está referido ao tu ou você É o que queres. Sim, queres, o que eu tu quero. queres, ou o que Sim, você quer, né? sim. Mas é que vuoi, significa Desculpa a pronúncia. que vuoi. Não, não, só para te Ah, ajudar. Mas o que eu queria tá. mesmo era apontar, porque eu acho que isso é um elemento teórico importante. O desejo ele está para além da necessidade e para quem da demanda. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa posição de extimidade que ele coloca do sujeito na banda de média. Isso. Mas, olha, Olha você isso. me perdoe, eu concordo, Tereza está certíssima, não esqueça o que ela está dizendo, é importantíssimo, mas eu quero tomar por uma outra via, Tá né? bom. Na constituição do sujeito é isso mesmo, né? A gente até não pode separar em tempos, eu vou me alongar um pouco mais, porque eu acho importante isso que a Tereza trouxe, a gente não pode separar em tempo. Primeiro veio a necessidade, depois veio a demanda. Isso não é assim. Quando fala quem e a lei, não é uma temporalidade cronológica de que está se falando. Mas no sentido de que a necessidade ela tem uma implicação, vou falar com as minhas palavras, ela tem uma implicação com algo orgânico, algo que pode ser suprido, que pode ser completado. A demanda, ela já é a passagem da necessidade para a linguagem. Quando a necessidade passa para a linguagem, uma perda aí se instaura, né?
E essa perda que a Alice instaura, que tem a ver com a necessidade, que não está toda na demanda, ela vai escorrer, inclusive é um significante que o Lacan usa para falar do desejo, aquilo que escorre entre os dedos da demanda, estou falando com as minhas palavras, mas, enfim, é isso que ele diz, isso que escorre é o desejo, tá? Isso é legítimo para falar da constituição do sujeito. Eu não quero tomar por essa via, eu quero tomar simplesmente pela via discursiva, né? Então, eu quero dizer, sim, que na via discursiva, quando a questão do desejo do outro se coloca, o que queres, né? Porque o desejo do outro não é porque o outro me pergunta, é porque o outro se coloca em mim e eu passo a me perguntar: o que queres, né? Qual é o meu desejo? Então, essa intervenção, né, desse outro inicial, que é o outro a quem é atribuída a existência, né, passa a ser incorporado na constituição do sujeito como uma questão, como um anzol, como algo que tenta pescar alguma coisa, como algo que interroga alguma coisa. Discursivamente, eu quero continuar dizendo que qualquer demanda é demanda de amor, né? E quando o sujeito demanda alguma coisa ao outro, o objeto está para além dessa demanda. E ele está sempre para além dessa demanda porque ele é impossível de ser dimensionado, como eu intervi na fala, sei lá, não sei bem se foi o Felipe ou alguém que fez uma questão, ele é impossível de ser dimensionado. Então, ele é sempre algo a mais, ele é sempre algo a mais. E algo a mais como falta. Olha que loucura. Mas como que é algo a mais como menos, como falta? Porque ele marca um lugar de falta impossível de ser satisfeito, impossível de ser dimensionado. Agora, retomando o ponto que eu quero trabalhar. Se o desejo está além da demanda, ou seja, a demanda não completa o desejo, não atinge o desejo, né? Pode falar além ou aquém, que eu quero dizer que está fora, né? Da demanda, a demanda não atinge o desejo. A insatisfação, quando a gente fala insatisfação, a gente está falando de insatisfação de quê? Do desejo? Se o desejo está fora da demanda, está transborda a demanda, transpassa a demanda, a insatisfação é da demanda, porque é sobre a demanda que o sujeito promove as suas expectativas. É a demanda que o sujeito quer ver satisfeito. No bojo da demanda, no cerne da demanda, Lacan diz, está a demanda de amor. Toda demanda veicula um ser amado. Toda demanda veicula a mãe mítica. Toda demanda veicula a coisa, para dar aí um giro, né, ao Freud, do Lacan ao Freud. Então, a insatisfação será sempre uma insatisfação da demanda, porque o desejo é por si mesmo, eu vou cunhar uma palavra, insatisfazível. Ele por si mesmo é impossível de ser satisfeito. Então, a insatisfação vai sempre rebater naquilo que esperava a satisfação, que é da ordem da demanda, né? Tereza, posso colocar uma questão rapidinho? Não, não, Aqui não, já. não, só terminando a frase. Desculpe, Zé Ok. Marcos. Eu geralmente dou abertura, não tem nenhum problema. Então, se o desejo está além da demanda, a insatisfação não se refere ao desejo. É a demanda que é insatisfeita, não o desejo. Ok, pronto, Zé Marcos. Não, a minha questão é a seguinte: a insatisfação não é, em última instância, da pulsão? Sim, mas a pulsão, é, ela é o motor do desejo e ela, quando comparece dirigida ao outro, porque é demanda do outro, ela comparece como demanda. Demanda ao outro, ela comparece como demanda. Agora, Uhum. você está falando do motor. A pulsão é o motor. A pulsão é aquilo, assim, bem simplesmente, Freud, que eu acho que isso é melhor falado em Freud, porque foi ele que cunhou esse conceito, é aquilo que liga o somático, que é da ordem da necessidade. A tua pergunta me ajuda a juntar lá com o que a Teresa falou, né? Ela junta aquilo que é da ordem orgânica, que é da ordem da necessidade, e passa isso para o outro. Que outro é esse? Outro
linguagem, outro tesouro da linguagem. Então, traduz aquilo que é da ordem da necessidade, que não tem palavra, tá? Aquilo que é da ordem do corporal, do orgânico, vai tomar um lugar de simbólico, vai tomar um lugar na linguagem. E, com isso, inviabiliza a possibilidade da demanda encobrir a necessidade. Por isso, a Teresa lembrou, a demanda está além da necessidade. Né? Uhum. Uhum. Não é isso? Não. Sim, a demanda está além da necessidade, porque ela não vai cobrir a necessidade. Tá? E o desejo está exatamente entre essas duas coisas. Na medida que a demanda não cobre a necessidade, fica para usar a expressão da Simone, que não está aí, um espaço vácuo, um espaço vazio. Espaço vazio não significa nada, significa que há um espaço que vai produzir efeito. Certo? Relembrando aqui a fala que você estava presente, né, você trabalhou. Se o sujeito se sustenta a nível do desejo, por que eu estou dizendo isso? Eu estou tomando o sujeito barrado. Né? O sujeito ele está entre um significante e outro. Se ele se refere a um significante, ele falta no outro. Ele é falta para o outro. Se ele se refere ao outro significante, o seguinte, ele é falta para aquele. Então, o sujeito é sempre o sujeito barrado. Portanto, a gente sustenta o conceito de sujeito na questão do desejo, no nível do desejo. Então, se o sujeito se sustenta no nível do desejo, o desejo é sempre desejo de outra coisa. Por quê? Porque o sujeito será sempre barrado. Por quê? Porque o sujeito está sempre representado, eu vou chamar de pendurcalho, pendurado, entre dois significantes. Tá? Então, será sempre desejo de outra coisa. Dessa maneira, continuando a frase, não cabe aí o atributo satisfação. Nem sim, nem não, nem satisfação, nem insatisfação, porque está se tratando de, como eu falei antes, de insatisfação da demanda. No desejo não cabe insatisfação, por quê? Porque ele é por estrutura, vou repetir o neologismo, insatisfazível. Não há objeto possível de satisfazer o desejo. Então, eu estou tomando aqui, não só isso, mas com as leituras que eu fiz do Alfredo Eisenstein, sei lá, Eisenstein, o nome dele, e também do Lacan, nos seminários, basicamente 5 e 6, onde ele trabalha, ele aproveita o gráfico para trabalhar, porque é o gráfico do desejo, para trabalhar essa questão da impossibilidade de dimensionar o desejo. Se ele é impossível de dimensionar, como é que eu posso atribuir que ele foi satisfeito ou que ele não foi satisfeito? Percebem o jogo que eu estou fazendo? Uma coisa lógica? Se você não tem um parâmetro, uma medida para dizer, não, a satisfação está aqui, nesse nível ou dessa forma, eu não posso, não é um atributo que eu possa designar ao desejo, nem de satisfeito, nem de insatisfeito, porque ele é, por si só, algo fora da possibilidade de satisfação. O que vai recair essa satisfação, e na clínica a gente vai ouvir isso, é sobre a demanda. E como é que aparece muito na clínica? O outro não me deu, o outro não quis me dar, o outro me tirou, o outro, né? Que aparece, né, de uma maneira geral, na frequência na clínica, nos seus primeiros percursos, os primeiros passos de uma análise, né? Que é sempre a demanda dirigida ao outro. Bom, o objeto é indiferente. O que conta é a pulsão em si. Olha aí o que você trouxe. Ou seja, a condição da divisão do sujeito. Essa divisão do sujeito nesse percurso do orgânico para o psíquico, o sujeito vai se instalar aí e vai se instalar como falta, porque não há possibilidade de você transformar esse sujeito em ser. Ser, eu estou chamando de ser aquilo que a gente pode atribuir uma consistência. Eu estou chamando o ser no sentido aristotélico, aquilo que a gente pode pensar uma consistência. O sujeito não tem essa consistência, é evanescente. E aí, nesse ponto, nessa condição de divisão do sujeito, é que o Lacan nomeou, usou o conceito de fading do sujeito. Fading, essa perda, isso que se perde. Bom, nesse momento aqui, a gente está tratando do gráfico do desejo, mas eu quero fazer uma relação disso que eu estou trazendo
para a questão do passe e do final de análise, né? Por exemplo, o nome AE, analista da escola, como um nome, como uma nomeação daquele que se submeteu ao dispositivo do passe, que é uma coisa muito discutida, né, para esse dispositivo. Em várias escolas se pensa diferente, se está discutindo, e que bom que se está discutindo, porque isso vai ter um valor maior e abre, né, para formas de abordagem. Esse nome AE deve pouco importar ao analista. Ou seja, o que eu estou dizendo? Esse nome AE não pode fazer parte de demanda. Eu andei discutindo, eu discuti primeiro no grupo que estava trabalhando comigo a questão do passe, agora a gente está um pouco meio de férias, está esperando os efeitos do nosso trabalho, mas discuti isso também no cartel e passador. Acho que discuti num outro momento aqui na escola. Eu defendo que, se você pede o passe, o sujeito que vai pedir o passe, se submeter ao lugar de passante, se ele já tem uma expectativa, que eu já ouvi algumas pessoas, não, eu vou pedir o passe porque eu quero provar que sou analista. Não, eu vou pedir o passe para provar que eu terminei minha análise. Eu vou pedir o passe para conseguir um lugar na escola de enfim, qualquer expectativa, ou seja, eu estou entendendo essa expectativa como uma demanda, né? Uma demanda de nome à escola, eu quero ser nomeada isso não faz o mínimo sentido, porque o dispositivo do passe ele não está submetido a uma demanda, ele está submetido a um desejo. E como desejo, eu penso e defendo, vou fazer o passe porque quero. Vou fazer o passe porque vamos ver o que é que isso dá. Vamos ver onde isso me leva. Tereza saiu daí? Não sai não, Tereza. Não, estou aqui. Ah, bom. Saí Então, nada, estou escutando tá tudo. bom, tá bom. Então, porque é importante, né? Eu acho que qualquer contribuição, reflexão, questionamento, para mim, é o que eu venho buscar. Então, o nome AE pouco importa ao analista. Ele não pode esperar alguma coisa do dispositivo do passe. Isso não pode nomear a sua análise, nem nomeá-lo como analista. No passe, não interessa, mas interessa para a escola. Esse nome vai interessar para a escola. A escola porta um nome. Não interessa de quem que é o nome, interessa que essa escola porta o nome como se essa escola portasse o nome de uma experiência de passe, o nome da formação do analista, o nome de um processo, digamos assim. Isso eu acho que deve importar. Isso é uma relação que eu estou fazendo a partir do que eu estou do que eu estou podendo desenvolver com o gráfico. Estava te ouvindo e apagando mensagem chata. Tá bom, tá bom. É a posição do sujeito no fantasma que determina a sua significação. É como se a gente pudesse dizer: eu sou X para o outro. Diante da questão quer voi, agora acertei, quer voi, ou seja, dessa interrogação que reverbera no sujeito, essa interrogação do outro que reverbera no sujeito, e essa interrogação é fruto do quê? Ela é fruto do mal entendido da linguagem. Porque se a mãe pudesse dizer, eu estou falando a mãe como esse outro inicial todo-poderoso, se a mãe pudesse dizer exatamente o que ela espera do outro, o que ela quer do seu bebê, se ela pudesse dizer, ela não pode, porque para ela dizer isso, ela usa linguagem. E quando ela usa significante, o significado se escapa, o significado tropeça, né? Então fica sempre. Ai, Helena levantou a mão, já vai, Helena. Fica sempre essa questão do que foi. Há essa questão que é a fórmula da fantasia, aí no grafo. Alexandre, por favor, bota a primeira imagem. Já vou te interromper, já vou me interromper para você, Helena. Tipo, te interrompeu. Eu posso Só falar no vou. final, Tereza, fica tranquila, só me Não, inscrevi. não, eu gosto de ser interrompida. É que eu só Eu coloquei as duas imagens aqui. A primeira, qual é mesmo? É a A da primeira é o gráfico paisagem? e a segunda é o O quadro. gráfico. A paisagem é a segunda. Vamos lá.
tá? O que voa está lá em cima, é o último arco lá de cima, tá? Ele vai partindo da castração e do eixo da demanda, é o penúltimo, a penúltima curva que vai da esquerda para a direita, ela vai se dirigir ao S barrado punção de D. Isso é fórmula da demanda. Então, em cima dessa fórmula da demanda, vem um eixo no sentido contrário, da direita para a esquerda, que é o eixo, é a curva do que voe, e vai se dirigir ao quê? Ao S de abarrado. S de abarrado é a fórmula da estrutura, é a fórmula do furo na estrutura, né? Que, por sua vez, vai provocar um efeito, e essa que eu quero marcar, na fórmula de baixo, embaixo do S de abarrado, está S barrado punção de A. Eu sempre gosto de detalhar, isso é a fórmula da fantasia. É a fórmula que vai, de alguma maneira, falar, apontar para a relação do sujeito com o outro. Esse A pequeno é o objeto que eu penso que sou, que devo ser para o outro. Esse balãozinho, que é chamado de luna, acho que na matemática, quer dizer mais ou menos em cima ou embaixo, ou seja, não há uma relação perfeita entre o sujeito, aumenta aí, Alexandre, entre o sujeito barrado e o objeto que ele vai ocupar para o outro, o objeto que ele vai ocupar no que voe, né? Então, voltando ao que eu estava lendo, eu sou X para o outro. Eu sou X para o outro já é a formação, vamos descer de novo, no lado esquerdo, lá embaixo, o Moá. Já é a formação de um fantasma. Na impossibilidade de saber o que eu sou para o outro, eu vou criar uma formação fantasmática e vou achar que eu devo ser X para o outro. Fala, Helena. Oi, Helena, desculpe, eu demorei aqui. Eu não estou aqui. ligando a imagem, porque eu cheguei de viagem na segunda-feira, fui para o meu consultório, que eu estou de mudança, e ainda estou desfazendo mal, enfim, atendi ontem o dia inteiro, Não atendi fez a hoje. maquiagem, estou entendendo. Inclusive, mas eu estou simplesmente no meio de coisas aqui, tentando organizar a minha casa também. Então, Tá eu achei, bom. foi bom, eu não consegui entrar na apresentação da Márcia, no grupo dela, e foi ótimo eu ter conseguido entrar agora, até porque esse tema me é muito caro, né? E você, eu desde a primeira coisa que me instigou na escola foi essa questão do passe. Eu tenho falado muito nos cartéis, com pares com os quais eu troco, a importância disso, da gente tirar essa questão do AE, né? Existe, pode ser que seja dado, digamos, esse grados ou não, mas a importância do passe, para mim, é muito maior do que isso. É necessária, para mim, pelo menos, uma transmissão para a escola daquilo que ocorreu numa análise. Eu percebo isso na minha própria análise, né? E é isso que importa. E quanto mais a gente puder trabalhar tentando menos, né? Tentando, de algum modo, evitar a imaginalização, a escuta analítica se colocar com muita como se a gente estivesse na clínica mesmo, que não vai ser o tempo inteiro e não vai ser em todos os depoimentos que são dados ali no transcorrer de um passe que isso vai ocorrer, mas quanto mais a gente trabalhar na escuta analítica, melhor passe a gente vai ter para a transmissão nessa escola, para que isso chegue como uma passagem de fato, não de um analisante a um analista, mas uma passagem por questões psíquicas daquele sujeito ali que se apresenta para falar. Eu queria falar isso. Gostei muito disso que você trouxe e da maneira como você coloca. A importância da gente tirar esse lugar desse imaginário de um AE que consiste como algo, então, eu atingir tal grados. Eu Ah, acho que isso é muito menor e desimportante em relação ao que uma análise pode trazer para uma escola, o relato de uma análise. É isso. é muito boa a sua intervenção. Eu costumo dizer, quer dizer, eu estou fazendo essa relação com o passe, mas não vamos perder o foco, porque eu não estou tratando aqui especificamente da questão do passe. Mas já que você fez essa observação, eu costumo dizer
que, primeiro, o dispositivo do passe, nessa passagem, passante, passador, passador, cartel de júri, né? E depois escola, ele já prevê um desmanche, um eu vou dizer, um derretimento, né, dessa questão formal de que eu vou fazer o passo para ganhar o título de AE, ou ganhar qualquer outra coisa, ou conquistar qualquer outra coisa. E eu acho que o Lacan, com todo respeito, com todo carinho, com toda gratidão por ele ter nos deixado esse legado, mas eu ouso dizer que eu acho que o Lacan, quando dissolveu a escola, ele dissolveu a escola quando ele disse o passe, bom, vou falar com as minhas palavras, lógico, né? Não era isso que eu esperava do passe, ou o passe não teve, não preencheu as expectativas, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho O passe que nesse fracassou, mais ou menos isso, né? passe fracassou. Obrigada, obrigada. Ele disse, posso falar? Ele disse, pelo menos eu me lembro do que eu li, que os analistas não estavam à altura da sua proposta, da proposta dele. Isso, Isso a isso, gente pode entender de várias maneiras. isso. Deixa eu falar como é que eu estou lendo isso. Obrigada por me trazer o passe fracassou, e nem mais. Ele não disse o passe fracassou, ele disse este passe fracassou. Isso está Uhum. lá na tradução, este passe fracassou. Por isso, nós estamos tratando o passe. Se ele dissesse o passe fracassou, a gente não falava nesse assunto, né? Então, as Sim, escolas estão tratando disso, porque este fracassou. Então, nós temos obrigação de trabalhar em cima desse fracasso. Porque de insistir, né? psicanálise trata de fracassos, porque a psicanálise é movida a impossíveis. Quero trazer esse significante, que também me é muito caro, que foi o que eu trabalhei no meu seminário do ano passado. Então, este passo fracassou. Quando ele diz este passo fracassou, e também disse isso que a Tereza lembrou, os psicanalistas não estavam à altura, estes psicanalistas. Ele está se referindo a um acontecimento, tá? Então, eu acho que, para que ele diga, aí eu volto lá atrás, para que ele, de alguma maneira, se mostre, aí eu vou usar minhas palavras, só posso falar com as minhas, dá licença, insatisfeito, é porque ele tinha uma demanda. E esse Uhum. ponto é que eu faço uma observação. Não quero dizer que eu faço uma crítica a Lacan, porque não fica bem aqui na escola lacaniana dizer isso, mas entendeu? Eu faço uma pequena observação. Porque se eu digo, isto não me agradou, isto não é suficiente, isto não está à altura, é porque eu esperava uma altura, porra. Não tem, para mim, entendeu? É muito claro, né? Se eu ouço um cliente me dizer, poxa, não foi assim, eu não queria assado, eu digo logo, mas como é que você queria? Como é que é isso para você? Como é que isso está marcado no seu fantasma, na sua fantasia? Que é o que eu estou, né, trabalhando agora, essa função do fantasma. Então, eu acho isso, né? Então, eu defendo muito que a gente tenha muito cuidado para não colocar penduricalhos no passe. O passe é uma forma de, seja o que for. Até quando a Helena falou assim, poxa, o passe é uma forma de eu falar das coisas que se passaram na minha análise para a escola, né? Devolver ou transmitir, não sei o significante que ela usou, não importa, mas transmitir sabendo que não é um trabalho que você vai escrever, é uma fala, e que vai passar por uma passagem. Então, o que vai chegar à escola não é o que você queria que chegasse. Está entendendo? O que eu estou falando para a Helena, eu estou falando você no sentido geral. Porque quando você diz, eu quero passar para a escola, isso passou no menor. Tá, você vai passar, mas na hora que passar, você vai se surpreender. O Sim, dispositivo da com clínica é certeza. É uma transmissão, né? É algo ali, exato, e o que exato. virá é impossível saber. Exato, isso, eu acho que isso é assim, fundamental para, no final desses 2 anos trabalhando com passe, né, para que eu possa dizer para vocês, né? É outra coisa. O dispositivo da sessão clínica, ele tem também essa função. Eu, uma vez, estava na sessão clínica, montei um dispositivo, a pessoa que levou o caso, blá, 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 blá. Quando os dois AMEs foram falar do caso que a pessoa levou, a pessoa que estava na assistência chegou para mim
muito decepcionada e disse: mas não era esse o caso que eu apresentei. Entenderam? Quer dizer, essa perda, essa decepção, digamos assim, decepção está sempre relacionada com expectativa. Perda é outra coisa. Essa perda estrutural que se dá no passe não pode ser transformada em decepção, porque se ela se transforma em decepção, ela era demanda, de acordo com o que eu defendi Uhum. lá. Se ela era desejo, não há decepção. Desejo é desejo de desejo de Pois é, desejo. o que eu acho que pode ser muito bacana, não sei, estou falando a partir de uma inexperiência nisso, né? Mas, assim, é exatamente o que surpreende, o que vem Exato, a partir exato, daquilo que você não espera. Desculpe, exato. já dei minha. Já estou É, dando. Tereza, posso colocar uma questão rápida? pois não, venha. A minha questão é sobre o passe, que é o seguinte também. O passe ele não testemunha um fato de estrutura. Que fato? O fato de que a psicanálise é intransmissível. Eu passo testemunho ao fato de estrutura, ou seja, o S de abarrado. Não, que Não a psicanálise existe. é intransmissível. Sim, sim, que a psicanálise é intransmissível, porque lá no gráfico de desejo, lá em cima, está o S de abarrado. Não há significante para falta de significante no campo do outro. Isso Uhum. significa a psicanálise ou o desejo é intransmissível. Uhum. E não é só a psicanálise que não é transmissível, o desejo também não é transmissível. Aliás, o Uhum. desejo é transmissível enquanto falta. Mas aí não está a positividade do fracasso do passe. Exato, exato. Eu acho isso. Uhum. Eu acho. Ele porta um fracasso. Agora, ele não pode se transformar em decepção, porque Uhum. decepção significa expectativa e significa demanda. Uhum. Bom, então, tentando amarrar aqui o que eu estava falando, eu sou isso para o outro, ou seja, o passe é isso para mim, né? Uma forma assim. Tereza, E isso não é. Oi, espera um Tereza, instantinho. Espera só um instantinho. Agora deixa tá, eu dar um passinho, deixa eu dar um passo, depois você passa. tá. E isso, eu sou X para o outro, não é do domínio do sujeito. Eu não escolho que vou ser para o outro uma boa pessoa, vou ser uma boa menina para minha mãe, para o meu pai, eu vou me comportar, eu vou ser inteligente, eu vou. Não é uma escolha. Isso é montado, isso eu sou X para o outro, é montado a partir da significação que o sujeito pode fazer com os significantes do outro. Ou seja, eu acho que sei o que o outro está dizendo para mim. Então, eu uso esse significante do outro, dando uma significação, né? E a partir daí eu me situo. E isso é uma coisa, não a posteriori, quer dizer, hoje, né, a forma que eu tenho de responder ao que vou, e que é uma forma fantasmática, para todos nós né? É, isso volta lá atrás, no que foi, em todos os que voos, toda a reverberação de que foi na minha vida, com significantes que vêm do outro. E então eu vou montar o meu fantasma. Outra coisa. Bom, fala agora, que eu vou entrar no outro conceito aqui, que eu quero trabalhar também. Olha só, desde que eu comecei a frequentar a escola, foi a Mônica eu não me lembro sobre o sobrenome dela, uma loura, que mostrou essa fórmula S barrado pela lei busca a fantasia. Quer dizer, não existe. Mônica Visco. Mônica Visco, isso mesmo, isso mesmo. A minha pergunta é: não existe busca pela fantasia se não houver sujeito barrado pela lei? Espera aí, você está se referindo primeiro a que fórmula? A fórmula S barrado por Sandial S ou S barrado... barrado Zanguá. S o quê? S barrado losango, um Ah, losango. losango. Tá, tá. Então, S barrado Não punção. existe busca pela fantasia, pelo objeto A, se não houver sujeito barrado pela lei? Sujeito barrado e objeto A são contemporâneos, são congêneres. Você não pode falar em objeto A se não houver sujeito barrado, e nem pode falar em sujeito barrado se não houver objeto A. Então, é a Porque a condição. barra do sujeito é o próprio objeto A. É o próprio Porque objeto barra, A. aquela Entendi. barrinha, a barra do sujeito, você vê lá, S barrado, aquela Sim, barra, é o sim. objeto A, É o próprio objeto. porque ele é resto metonímico.
de das ding, da Mas, coisa. por que, mas espera aí, mas se a barra é objeto A, por que que dá a continuação do losango e do A? Porque o Não é, sujeito o losango não é projeta. continuação. Dá licença, Tereza. O losango não é continuação. O Isso. losango é exatamente a impossibilidade de. É Eu a costumo. busca, é a busca, né? Exato. A busca dirigida ao impossível. Eu costumo desenhar esse losango como um espiral. Manja uma espiral? Sim. Tá? Uma espiral. Não há possibilidade, assim, eu acho que essa espiral dá uma figura topológica interessante, porque a espiral delimita um espaço, mas um Uhum. espaço que não se fecha, percebe? Tá. Tá? Eu te respondi? Mais ou menos. Sim. Sempre é É, mais ou menos, Arthur. da Tereza da Nazaré que eu fiquei na dúvida, que a barra já é o A. A barra é o ar. A barra é o ar. Ah, porque A quando ele barra, está barrado, ele já está buscando. Ah, quando ele está barrado, ele já está buscando. Tá, entendi. exato. O Entendi. ar é a escrita da falta da coisa. Tá, quando ele está barrado pela lei, ele já está buscando. Tá, entendi. Isso. É a Tá, escrita da falta desse outro consistente, né? tá. Bom, eu queria agora trabalhar, nesse momento agora, que eu estou dizendo que é com os significantes do outro, esse outro está referido àquele terceiro que entrou trazendo a linguagem para o sujeito, ou esse outro cuidador, ou o tesouro da linguagem, etc. Eu quero trabalhar com vocês aqui um conceito que eu vejo um pouco banalizado, às vezes, não só aqui, mas os psicanalistas. Tal do a posteriori. É assim, olha, gente, eu estou tratando esse assunto aqui, abre aspas, estou dando um exemplo. Eu estou tratando esse assunto aqui, mas a posteriori eu vou terminar dizendo, não, isso não é a posteriori. A gente está usando a posteriori como se fosse uma coisa de depois. A posteriori, no conceito freudiano, que eu entenda, é um retorno para trás que tem efeitos no depois. Eu ouço muito frequentemente, queria até que outras pessoas, esse final do ano, todo mundo cansado, tivessem o cuidado de trabalhar com esse conceito, porque ele é precioso no Freud e na clínica. Quando você escuta, né, a pessoa está falando alguma coisa, aquilo que ela está falando traz restos metonímicos do anterior, da infância. Agora, a gente tem que escutar desse lugar, porque a pessoa não vai ficar contando a infância, a análise toda. Começou a análise, não, porque quando eu tinha 1 ano, tinha 2 anos, tinha 3 anos, a minha mãe era assim, eu vestia um vestido assim, aí depois ela comprou um short, aí não sei o quê, aí a padaria, aí o pão. Não, ninguém vai ficar contando. Pessoas chegam, inclusive, contando do seu momento, do seu sofrimento atual. Mas nós temos que ler, escutar isso dentro desse conceito a posteriori, porque ali ela está falando, sim, da sua infância. Se a gente puder tratar o a posteriori, não é com aquilo que vem depois, mas aquilo que foi atrás e fez efeito no depois. Tá? Obrigada por atenção nessa observação. Sim, por quê? Porque antes da formação do fantasma, não havia ainda sujeito falante. A fantasia é que, de alguma maneira, vai colocar o sujeito na relação com o outro, ou seja, na relação com a linguagem. Então, antes da formação do fantasma, o sujeito não falava, ele estava ali ainda nos entremeios da sua relação com o outro. S barrado, função de A, como eu acabei de esclarecer para o Arthur. Então, não havia ainda uma significação para o outro. A fantasia é só estrutura para que o fantasma venha encobrir. Gosto muito de um exemplo que Teresa deve lembrar, a Dulce Estrada, ela dizia: fantasma é igual o Pluft, fantasminha, é apenas um lençol que se cobre o nada. Se você puxar o lençol do Pluft, lembra? Quem é mais novo talvez não conheça, é uma figura de desenho animado, é um lençol branco com 2 buraquinhos no olho. Se você puxar o lençol, não tem nada, né? Então, não há significação ainda para o outro. O sujeito vai, nesse nada, vai cobrir com um lençol e vai dar uma significação para esse outro. Dizer sujeito desejante para Lacan, atual,
coloca uma equivocação. Eu pergunto, para o neurótico, é o sujeito que deseja? Como se o desejo fosse propriedade de um sujeito anterior ao desejo? Quer dizer, agora mesmo a Tereza e eu respondendo ao Arthur falamos disso. Então, existe um sujeito desejante, ou seja, existe um sujeito e aí esse sujeito vai desejar? Não. Para dizer que existe o sujeito, o desejo já está lá, e está lá grafado como A, objeto, causa do desejo. Então, o desejo não é um produto do sujeito desejante. A gente não entende que o sujeito produz o desejo. Pelo contrário, ou né, não vamos falar em contrário, vamos falar topologicamente, dentro para fora, fora para dentro. Desejo e sujeito são contemporâneos. Existe algum sujeito que não seja desejante? Tereza acabou de dizer, o que faz a barra do sujeito é o A. Então, não existe um sujeito que não seja desejante, né? Então, eu vejo uma certa equivocação que a gente fala, e lógico, vai continuar falando, sujeito desejante, mas eu acho importante, quando a gente trabalha com grafo, a gente implicar mesmo com essas coisas, se implicar com essas coisas. Sujeito desejante é o sujeito enquanto desejo. Todo sujeito é desejante, ele é próprio desejo. Sujeito que se situa a partir da falta, enquanto falta. Falta como causa, como agente e falta como objeto. A barra do sujeito indica que ele é barrado enquanto sujeito e ele é barrado enquanto objeto. Ele não é um objeto que satisfaz o outro e ele não é um sujeito que possa se locupletar do seu objeto. O objeto está faltando para os dois lados, né? Aí eu faço a pergunta: haveria um sujeito que não fosse desejante? Ou seja, o desejo é constituinte do sujeito, né? Bom, Alexandre, eu ia chamar Alexandre de Lacan. Alexandre, bota aí a primeira figura de novo, Lacan. tá? O grafo, como vai mostrar aí o Alexandre, mostra que, da mesma forma que o desejo se sustenta a partir do fantasma, vamos lá, fantasma do lado esquerdo, quer dizer, ali está a fórmula da fantasia. O fantasma vai se instaurar em cima da fórmula da fantasia e vai ter influência no moá, lá no andar de baixo. Mas vocês veem que do lado direito, o que, que tem? O D de desejo, né? Então, eu estou dizendo aqui que no grafo mostra que, da mesma forma que o desejo se sustenta a partir do fantasma, o eu, como é que está grafado o eu? I de A, do lado direito embaixo. I de A é a grafia que o Lacan deu para o eu que se sustenta na imagem que vem do outro. Eu gosto sempre de lembrar o bebê no colo do pai ou da mãe, do babá, na frente do espelho, e o papai, a mãe, o babá. Olha lá você! E aponta para o espelho, para a imagem que está no espelho. Só que esse sujeito que está falando e apontando é a imagem pregnante. Então, quando esse sujeito diz, olha lá você, ele está apontando para o bebê, mas o bebê vai olhar a imagem dele, porque é ele o apontador, é ele que está falando, né? Então, ele vai tomar essa imagem como se fosse a imagem do outro, né? Então, a entrada dessa imagem do outro para sustentar a imagem do eu, de alguma maneira, esse eu se sustenta nessa imagem que vem do outro, está lá o IDA, referido do lado esquerdo a quê? Ao M, ao moá. Percebem? Da mesma forma. Só que veja a diferença. No primeiro andar, vem da esquerda para a direita. É ainda a primeira formação, né? A formação de que esse... Aí eu teria que dividir esse grafo em dois andares, e eu não tenho essa imagem agora, mas, assim, o efeito a posteriori, quer dizer, o primeiro efeito é esse, que vem cá de baixo, S barrado, lá embaixo um triângulozinho, vem do lado esquerdo, S barrado, dá uma grande volta, ou várias voltas, e vai partir de quê? O I de A grande, ou seja, o ideal. Sai de um sujeito barrado para construir um ideal, digamos assim, um ideal do outro, né? Que se referia, de certa forma, a um ideal do sujeito, a um ideal do outro, uma completude do outro. Essa seria a primeira volta. Mas por isso é que
o primeiro andar, ainda precariamente, ele sofre essa influência de que o sujeito vai se fazer a partir do ideal do outro. No segundo andar, já tem outras voltas. E aí, em vez de ser da direita para a esquerda, vai ser da esquerda para a direita. O S de A barrado, que é a fórmula da estrutura, do furo na estrutura, ou seja, daquilo que é da ordem da necessidade, que vai se marcar do lado direito, S barrado punção de D, fórmula da demanda, vai se mostrar como demanda. Bom, então, o fantasma em si, S barrado punção de A, quando eu digo fantasma em si, porque o fantasma está aí no mesmo, ele vai se mostrar nesse lugar da fantasia. E é importante, gente, essa montagem do fantasma é a base para a montagem do sintoma, tá? Bom, que vem logo ali abaixo, S pequeno de A. Mas, enfim, vamos ficar por aí. Então, esse S punção de A, que está aí grafado do lado esquerdo, ele, enquanto fantasia, ele é só estrutura, ele não tem significado. Da mesma maneira, a imagem do outro como espelho, está lá a imagem do outro como espelho, do lado direito, I de A, ela é fonte de desconhecimento. Ela não tem uma consistência imaginária ainda, né? Há um desconhecimento. A criança se engana. Quando ela olha no espelho, ela dá a volta, vai olhar porque que está atrás do espelho. Ela não se reconhece como imagem, certo? Então, vamos tomar essas coisas. Há um desconhecimento na imagem e há uma falta de significado na fórmula da fantasia. O Alfredo Einstein ele encontra no grafo 3 fontes de desconhecimento do sujeito. O sujeito desconhece que o sujeito desconhece que o eu não é o eu. Ou seja, o sujeito se engana, ele pensa que o eu é eu, mas o eu não é eu. Posso falar assim, não consigo falar melhor. Segundo desconhecimento, que o desejo não é eu desejo tal coisa, isso é demanda. Eu desejo tal coisa já é da ordem do fantasma, portanto, está lá relacionado com a demanda. O que está relacionado com o desejo é a fantasia, é o S barrado função de A. E o terceiro desconhecimento do sujeito é que a dialética do desejo e do fantasma, está lá grafado na linha S barrado função de D, a dialética do desejo e do fantasma determina a do eu e a imagem do outro. Por isso, o fantasma funciona como um pano encobridor do eu. O eu deveria estar muito mais do lado da fantasia, dessa impossibilidade de fazer uma imagem e de, portanto, dar um significado. Eu sou isto. É muito comum, o cliente chega para fazer análise, somente as primeiras vezes. Olha, eu sou uma pessoa muito sincera. Pode dizer, eu vou falar tudo. Olha, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar. Mas esse eu sou uma pessoa já chega montado. Parece que é um. Eu costumo pensar assim, parece que é um produto acabado. Eu sou assim e pronto, né? Quando, na verdade, a pessoa vai lá completamente desacabado, né? Nesse sentido. Então, voltando, a dialética do desejo e do fantasma determina a do eu. E a imagem do outro, por isso, o fantasma e a imagem determina o outro e a imagem do eu. Determina o eu e a imagem do outro. Desculpe, gente, cansaço. Por isso, o fantasma funciona como um pano encobridor do eu, tanto simbólico quanto imaginário, como se fosse um acabamento para esse desconhecimento do eu. Ao não saber direito que o eu não é eu, ao não saber direito que aquilo que eu demando não é bem o desejo, eu preciso lançar um cobrimento, como um glacê do bolo, tanto imaginário quanto simbólico. O eu do discurso não é o eu simbólico, já é o eu encobridor do fantasma. Tanto que o Lacan diz que a fala é sintoma. Aliás, eu sou o próprio exemplo da fala como sintoma, né? Esse triplo desconhecimento é determinante do caminho da direção da cura. Você tem sempre que escutar, vendo que há
uma questão desejante por trás da demanda. Você pergunta, mas por que está me contando essa história toda da festa que ela foi ontem? Não interessa nada que ela está falando da festa, interessa ficar sabendo por que será, o que ela quer me dizer quando diz que a festa foi muito ruim ou muito boa, e com todos os detalhes e se justificando. Realmente eu tenho que acreditar que a festa foi muito ruim ou muito boa. O que está por trás disso, né? Por exemplo, o IDA, que ali está grafado do lado direito, primeiro andar, né? Que é essa constituição da imagem, né? De uma imagem do objeto, ou seja, de um eu, que o eu sempre, inicialmente, é objeto. Ele se forma como uma imagem equivocada para se transformar na imagem do eu. Então, essa imagem se torna um hábito, uma vestimenta tramada pelo material do fantasma. Qual é o material do fantasma? Eu sou isso para o outro. Então, nesse material do fantasma, eu vou criar uma vestimenta, eu vou me tornar esse ser que eu acho que o outro espera de mim. E isso só pode ser abordado no seio da relação sujeito e do outro. Portanto, isso vai ser abordado na transferência. Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que está nas primeiríssimas sessões do caso, e ela relatava alguma coisa assim, de uma certa tristeza, enfim, a análise mexeu com ela, assim, abalou um pouco as defesas, para ser freudiana, né? Freud falava das defesas, mas, assim, das questões fantasmáticas, para ser lacaniana, e ela ficou um pouco abalada, ela disse, por quê? Aí ela fala dessa decepção em relação às pessoas em volta. Não vou citar detalhes, mas aos familiares e a outras circunstâncias e tal e tal. E é claro, né, muito clara a questão transferencial. E eu perguntei, e será que você também vai se abalar? Eu não sei a palavra que ela usou, né? Se decepcionar comigo? Porque, na verdade, ela não estava falando da decepção dela em relação a marido, a filho, papagaio, cachorro, etc. Ela estava falando da decepção dela em relação ao outro estrutural. É isso que a gente pode ver aqui no gráfico. O outro é fundamental na constituição do desejo, já que é a partir do outro que podemos situar a formação da divisão do sujeito. Por quê? Porque o outro não existe. A grafia do outro é o A pequeno, é o objeto faltoso, objeto causa. Mas o outro não existe, a não ser como inconsciente, como falta. E essa é a sua força, parodiando aí o tal do buraco negro. Tudo aí pode acontecer, né, quando na falta do outro, nesse buraco do outro. Essa função foi localizada por Freud no Édipo, ou seja, na medida em que o sujeito descobre essa sustentação, não vou entrar no detalhe do complexo de Édipo, mas ele, no complexo de Édipo, descobre uma certa sustentação, um certo estofo, como uma estruturação do outro. E, evidentemente, logo em cima do complexo de Édipo, o que vem? O recalcamento. Há um recalcamento, e o Édipo muitas vezes fornece elementos para estofo para esse recalcamento, em cima disso que eu estava dizendo, que o outro não existe, né? O Édipo fornece um arremedo de outro, digamos assim. A partir daí, começa a função do outro, o terceiro, que inscreve o desejo como linguagem. Mas, além dela, da linguagem, mais aquém dessa tela em que se sustenta o desejo. Ou seja, mais além e mais aquém. Como a Teresa falou logo no início, o desejo como linguagem está mais além da linguagem, e é por isso que é importante na clínica, e mais aquém da tela que se sustenta o desejo, ou seja, além dos ideais do outro, além do lugar do fantasma como sustentação do desejo, está sempre como sobra, porque desejo é desejo e desejo. Ou seja, quando o sujeito pode ir dos ideais... A imagem de novo, Alexandre, por favor. Quando o sujeito pode ir dos ideais, ou seja, idear e ideação, a gente vai ver já já, até o lugar da origem do fantasma como suporte. Ah lá.
o I de A do lado direito no primeiro andar, tá? Como o sujeito pode ir, tanto faz sair do I de A, em direção ao I de Azão, olha lá, percurso, tá? Até o lugar do fantasma como suporte, porque esse I de A vem para o lado esquerdo e ele pode subir para o lugar do fantasma, tá? O S pequeno de A. S pequeno de A é a formação do fantasma. Vocês veem que ele está ligado com o S barrado punção de A, que é a fantasia. É o que tem debaixo do lençol. O que é o lençol? S pequeno de A, ou seja, o sentido que eu vou dar para mim diante do outro, né? Como eu acho que o outro espera de mim. Beleza, desculpa Significado. aí. Já vou, Simone. Não vi que você tinha levantado. O significado, tá, alguém levantou, já vou dar. O significado que eu sou para o outro é esse este pequeno de A. Então, na medida que ele pode fazer esse percurso, só vou terminar a frase, até o lugar da origem do fantasma como suporte, e esse fantasma é feito com o material do outro, S barrado, S pequeno do outro, o que resta é o estatuto da cadeia inconsciente. Aí o sujeito está como pura falta, já não mais com o material do outro, e sim com o que aí falta. Eu vou subir de novo. Eu estava no S pequeno de A, recebo material do S barrado punção de A, que é o lugar da fantasia, mas vou marcar lugar no S de A barrado. Ou seja, estatuto da cadeia significante. Tudo nasce com S de abarrado. O significante, que se existisse, ele não existe, ele está fora da cadeia, significaria a falta no campo do outro. O sujeito aí, ele já está na cadeia significante como pura falta, não mais como com o material do outro, e sim com a falta, que é onde Freud localizou o recalque fundamental. Vai, Márcia. Pois milhares de coisas aqui que passaram na minha cabeça, mas deixa eu colocar, né, esse final que você fala da escuta de uma questão desejante, né? Essa escuta da questão desejante se articula com o que você fala lá no início daquele buraco negro que evoca e convoca. Você fala isso, né? Falei, é? Lá no que foi, você fala de Aham, aham. buraco Perfeito, negro que perfeito. evoca e convoca. E aí eu anotei aqui, invoca também, porque se trata dessa voz, Isso, né, funcional que invocante. está Isso, aí, isso, o pulsional. isso, Então, quando você vai para essa escuta da questão desejante, é o título aí da tua proposta, né? É a costura e corte, porque você só faz isso, isso na tessitura, né? isso, Você vai isso, costurando e cortando, e o sujeito também. Assim, isso. né? É Obrigada, nesse obrigada. jogo que tá, é isso que está em jogo. Beleza, era isso, porque tem muita Gente, coisa quando eu ouço alguém falar com realmente. outras palavras aquilo que eu falei, para mim é a glória do Dia dos Mestres. Agora você me fez pensar numa coisa. Eu falei do que foi como ponto de interrogação, depois eu falei como anzol, olha só. E agora me Isso. lembrei que o que costura, costura no sentido de costura corte, e que costura o ponto de estofo, é uma agulha de estofador. E a agulha de estofador é assim, ó, ela é curva. Vocês já viram? Então, Ela sim, é sim. curva, ela é o próprio que voe. Olha que E, lindo. e aí eu quero articular só com mais um ponto que eu achei interessante que você falou, esse fading, né? O que você tratou desse significante que é em língua inglesa, que é o que se esvai. Precisa Hum, esvaziar de sentido, hum. precisa esvaziar para poder fazer essa costura, né? Fiquei Exato, pensando. constante Tá. esvaziamento. Ok, Bom, obrigada. vamos lá. Parei então dizendo que nesse S de A barrado, lá em cima, Alexandre, não tira a Gente, já imagem, por são favor. 9h36. Vai até que Vou hora? terminar só. Tem 4 8h36. linhazinhas que eu quero terminar. O Freud localizou aí o Estou te recalque ouvindo. fundamental.
Ressalte-se que Lacan não está dizendo que aí não há mais nada. Olha que a gente falou na outra apresentação. Aí o sujeito se localiza em outra dimensão, uma dimensão estrutural. S de abarrado, significante da falta de significante no campo do outro, circunscreve, Simone, vê se eu estou falando certo, um conjunto vazio. Não há significante que dê conta desse espaço do campo do outro. Não há um significante que dê conta de toda a linguagem, né? Então, é um conjunto vazio. É Não um é que não tenha conjunto nada. vazio, Tereza, é um conjunto vazio, mas não quer dizer que não há nada. Existe Exatamente. potência. Isso na física, que eu acho que faz uma metáfora muito bonita com a psicanálise, que é exatamente de um vazio pode vir pode se criar algo. É do vazio Isso, mental. isso. O Felipe ajudou dizendo que aí há força gravitacional. Portanto, aí há possibilidade. Você falou, é fruto, é origem, não sei se você falou assim, mas eu entendi, é origem de possibilidades, fonte de possibilidades. Aí, para terminar, não é curioso que agora, quando a gente está falando desse lugar vazio, nós estamos voltando ao significante, lembrando, o significante não significa nada. E o significante é ponto de partida do sujeito. O sujeito sofre a batida do significante e se torna sujeito a partir dessa batida que o racha. Só que agora, voltando ao significante, a partir dessa volta toda que eu dei no gráfico, só que agora não mais significante do outro, e sim um significante da falta do outro. E então voltamos à pulsão. Eu queria ir até aí, porque no próximo que eu devo apresentar, que deve ser o último, eu vou, novembro eu acho que não tem, não, não sei se o ensino, mas eu acho que em novembro o ensino não me deu data, porque eu fiz duas agora em outubro, será a minha outra apresentação, onde eu vou falar do fantasma à pulsão, dessa volta. Gente, é assim, olha, é um esforço enorme, eu fico tão satisfeita que tem algumas pessoas que ainda, de alguma maneira, conseguem suportar. Tchau, É Tereza. fascinante, Obrigada. é fascinante, mas é extenuante. Beijo, obrigada, tchau. Obrigada, Beijo, Tereza. tchau. Eu ficava mais. Mas eu quero ver novela. Beijo, beijo. Quem matou a Odete Roitman? Ah, é? A outra. Viu? Ela viu. Essa agora. Vou para casa. Beijo.